Olá, juntos aqui com vocês novamente. E hoje então eu vou continuar falando sobre as cores neutras e a ideia é colocar em prática aquilo que foi visto no vídeo passado. O meu nome é Marinês, para quem não me conhece, e é um prazer a gente poder dar continuidade nesse projeto, tá bom? Vocês vão procurar naquele outro vídeo que vai estar aqui na descrição e rapidamente dando uma lembrada aqui do que foi feito para a gente entender o que a gente vai fazer hoje, certo? As cores neutras, como a gente já viu naquele vídeo, elas são formadas pelas primárias com as suas complementares que vão dar aqueles neutros que a gente usa como 90% de tudo aquilo que a gente pinta, tá? Então, olha, isso daqui foi visto no vídeo passado. Aqui no caso, eu usei como primária o azul, a complementar o alaranjado, que misturando os dois, nós vamos ter este preto aqui, que corresponde a essa gama de cores, e aí você vai misturando este escuro com os brancos, que vai dar toda essa cromatização aqui, com os azuis, que vai dar esta daqui, e com o alaranjado, que vai dar essa daqui. Aí nós temos a outra cor primária, que no caso é o vermelho, e nós misturamos com a sua complementar, que é a secundária verde. A mistura dos dois em quantidades iguais, nós vamos ter este escuro aqui, que é o neutro correspondente às partes de sombra, as partes escuras dessa cor aqui, tanto do vermelho como do verde. E aí você misturando essa cor escura, que é o neutro do vermelho ou do verde, com branco, você vai ter todos esses neutros. Com o vermelho, você vai ter esses daqui. E com os verdes, você vai ter este daqui. E por último, a gente tem aqui o amarelo, né? A terceira cor primária, cuja complementar é o violeta, que misturando a gente vai ter este marrom maravilhoso aqui. Misturado com o branco, nós vamos ter esta gama com o amarelo e o escuro com o violeta, essa gama aqui. Lembrando que hoje a gente tem uma infinidade química de cada pigmento. Então, aqui eu usei um amarelo cromo. Se você usar, por exemplo, amarelo cádmio, amarelo limão, amarelo indiano, enfim, a infinidade que o mercado hoje oferece nessas pigmentações, aqui no caso tanto do amarelo como do violeta, então você vai ter um neutro diferente. E essa diferenciação você vai conseguir saber através da sua experiência, das suas tentativas e dos seus perrengues também, certo? Porque é muita coisa, gente. Então tem que fazer os exercícios para a gente poder entender bem como que a gente vai usar tudo isso que foi explicado no vídeo passado. Hoje nós vamos eu vou trabalhar com aquarela, porque a aquarela é uma tinta, ela é limpa, eu estou aqui na minha casa, não estou no meu ateliê, ela não é lambuzenta, então é a melhor para a gente trabalhar. Aqui eu tenho a disposição das cores como eu gosto de colocar, seguindo a cromatização das cores, os amarelos, eu gosto de colocar os terras aqui entre os amarelos e os laranjas. Depois eu tenho os vermelhos, todos aqueles crisons, voltando para os violetas, depois os azuis e os verdes. Branco e preto praticamente eu não uso na aquarela, isso é muito pessoal, entenderam, gente? Então é isso aí. Eu vou começar então, tá aqui o meu paninho, porque a gente vai trabalhar muito com água, tá? Vou usar aqui um pincel liner, que é esse compridinho aqui, né? Então, já vou começar a trabalhar alguma coisa aqui. E eu vou usar, deixa eu ver aqui primeiro com vocês. Vamos fazer com os vermelhos. Vou fazer aqui, olha. Eu vou trabalhar com essa gama de neutros aqui, que são os vermelhos, e como complementar os verdes, certo? Aqui estão os vermelhos e aqui estão os verdes. Então, usando lá um pouquinho do vermelho, vou pegar aqui um outro pincel. E eu vou anular esse vermelho usando aqui então o verde. Olha, eu vou ter um marrom que eu preciso. O verde, ele é uma mistura do azul com o amarelo, vocês vão lembrar lá. Então, eu quero que isso fique um pouco mais quente. Então, o que eu faço?
eu coloco lá um pouquinho mais do amarelo. Lembrando que a aquarela é uma cor muito transparente, né? E a gente faz com ela o contrário do que a gente faz com outras tintas, que primeiramente a gente coloca os escuros para depois você ir para os claros. Agora, neste caso da aquarela, é o contrário. A gente primeiro trabalha com os claros e vai colocando as manchas escuras por cima. Normalmente a gente joga a mancha e vê o que ela proporciona para nós. É claro que aqui não vai ser nenhuma obra de arte, é mais um exercício para mostrar aquilo que a gente viu como teoria no vídeo passado, tá? Então, eu vou fazer uns rabiscos aqui e daqui a gente vê o que acontece, certo? Olha, vamos lá. Vocês viram que essa cor aqui é vermelho e verde, eu não usei outra cor. Agora, então, eu vou começar a trabalhar com, acho que esse pincel mesmo. Vamos ver o que vai sair aqui. Vou continuar agora aqui com o verde. Então, como eu falei, eu vou partir primeiro dos tons mais claros. Quero esfriar um pouquinho esse verde, então eu venho um pouquinho aqui com o azul, tá? Escurecer um pouquinho mais. Bom, coloquei algumas cores, alguns tons aqui bem claros, agora então eu vou começar a escurecer isso daqui. Então, eu vou com mais verde e vou esfriar um pouquinho com o azul. Então, aqui eu tô colocando um tom um pouco mais escuro, um pouco mais frio, trazendo sempre um pouco do vermelho, pode ver. Eu estou trabalhando aqui com vários tons da gama dos verdes e a intenção é você perceber que esses tons eu consigo acrescentando a cor complementar dele para formar um neutro, que é o vermelho. Então, eu estou usando o mesmo verde e o mesmo vermelho. E olha já como mudou, não é? Agora eu quero esquentar um pouco isso aí. Por quê? Porque o verde, ele é feito de azul e amarelo. O azul esfria, agora então eu vou pôr um pouquinho do amarelo para trazer um pouco do quente aqui nessas folhas. Um pouquinho mais ainda. Eu trago sempre um pouquinho aqui do lado e aí eu vou acrescentando, para você não destruir a cor básica que você já tem aí. Olha, eu esquentei usando sempre a mesma cor, porque quando você coloca na palheta uma gama de cor, no caso aqui vermelho e verde, você sempre coloca também as duas cores que formaram o verde, que é o complementar, que é o azul e o amarelo. Vocês podem ver que eu usei azul para deixar ele mais escuro e mais frio. E eu estou usando o amarelo para trazer um pouco de calor aqui, para ele ficar um pouco mais quente. E se você misturar só o vermelho e só o verde, aí você vai ter aquele... Aliás, só vermelho e verde, aí você vai ter aquela tonalidade bem forte, bem escura. Se fosse trabalhar com tinta, como tinta óleo, tinta acrílica e tal, aí você acrescentaria o branco para dar essa gradação de cor. Aqui no caso não, porque a aquarela a gente não usa branco. O próprio branco da aquarela é o papel mesmo, é o fundo que você está usando. Bom, vou trazer aqui com esse pincel liner,
que é um pincel que eu uso bastante na aquarela. Ele é um pincel de cerda bem comprida. Olha, eu vou usar o vermelho, eu quero escurecer isso aqui. E vou usar o verde. Então, eu vou indo aos poucos, olha lá, tá? Então, ele ficou um pouco quente demais, eu quero esfriar isso aqui. Então, o verde, ele foi feito de amarelo e azul. O amarelo esquentou, eu quero dar uma esfriada e uma escurecida nisso, então eu vou pro azul, olha lá. Tô trazendo aqui, olha lá, bem escurinho, tá? Então, com isso, eu vou trabalhar um pouquinho nessas coisas. Esse pincel aqui, ele é um pincel de cerda bem comprida e ele retém a tinta. Então, para fazer essas linhas mais compridas, para ficar assim bem, com a tinta retida, né, para poder não acabar a tinta na metade do caminho, a gente usa esse pincel liner aqui. E agora então eu vou trabalhar o vermelho, fazer alguma coisinha aí pra gente poder, olha. Então, eu quero dar primeiro os tons mais claros, por ser uma aquarela. Então, eu vou dar uma leve esquentadinha no vermelho e vou trazer ele aqui, olha. Bem aguado, para ele ficar bem suave. E eu vou brincar aqui agora. Para vocês aí, meninas arteiras, que sempre ficam me cobrando, ah, você nunca fez uma aquarela pra gente ver, papapá? Tá aqui, olha, hoje vocês vão assistir esse vídeo aqui e só vai ter aquarela, viu? Olha, vou dar um efeito aqui também. Novamente vermelho e verde. Eu não gosto de pôr o pincel sujo de tinta na cor limpa. Olha, eu sujei de vermelho aqui, tô limpando. Então, eu sempre vou para a água. Olha, em quantidades iguais, a complementar e a primária correspondente, ela traz assim um tom bem escuro, tá? Então, vocês perceberam que aqui só foi usado o verde, né, com a sua formação de amarelo e azul, e o vermelho, e só. Por aí a gente vê a riqueza que as cores podem nos proporcionar. E pronto. Bom, agora então eu vou fazer um exercício aqui usando o amarelo como primária e a sua complementar, que é o violeta. E o violeta, por sua vez, ele é formado pelo vermelho e pelo azul. Então, o que eu vou usar aqui é o amarelo e o violeta como cor principal, e depois eu vou usar
o vermelho e o azul para esquentar ou esfriar aquilo que a gente vai fazer, tá bom? Vamos lá, então. A cor primária, que é o amarelo, eu estou usando aqui 2 pigmentos de amarelo que a química me oferece, que é esse mais limão, que é mais frio, e esse outro mais escuro. Como complementar, eu vou ter este violeta aqui, tá? Que misturando em quantidades iguais, eu vou ter o meu escuro neutro, que eu vou deixar ele um pouco mais frio com o azul, porque o violeta ele é formado pelo azul e pelo vermelho. Vou aqui, então vou lá para o verde e vou queimar um pouquinho com o vermelho. Quero ele um pouco mais frio, então eu trago um pouco mais do azul. Então agora vamos trabalhar o roxo, que é o que a gente vai querer. Amarelo e roxo. Então vamos lá. Levemente amarelo. Começando pelas partes mais escuras. E os violetas. Porque no caso aqui, quando você coloca o roxo ao lado do amarelo, você intensifica tanto o roxo como o amarelo. Agora, quando você mistura, você anula. Então, é aí que você tem o neutro, que é o que a gente usa bastante. Então, é isso aí. Viu? Olha lá. Amarelos e roxos, certo? Obviamente, por se tratar de uma figura orgânica, ela tem os verdes também, que faz parte da composição dela, mas mesmo nos verdes eu usei bastante amarelo, ok? Então aqui a gente deixou a gama dos amarelos e dos violetas. Olha, então agora aqui nós vamos fazer um exercício usando essa tabela aqui, que foi o azul com a sua complementar, que é o laranja. Lembrando que o laranja, ele é formado pelo amarelo e pelo vermelho, tá? Misturando os dois, a gente vai ter este escuro aqui, que vai dar todos os neutros que a gente vai usar. Esse exercício aqui, para variar um pouquinho, eu vou trabalhar com o lápis aquarelável, que é uma coisa que eu gosto muito também, tá? Bom, eu particularmente, eu gosto sempre de trazer uma pequena margem assim na borda do papel, isso é coisa minha, tá? Porque eu nunca gosto daquele desenho ou então daquela pintura, principalmente da aquarela, sem aquela fuga de espaço livre para você poder levar a continuidade. Então eu faço essa margem aqui, trabalho dentro dessa margem e depois eu apago a margem, certo? Então, eu vou desenhar esse objeto aqui, que é azul, trouxe aqui alguns elementos em laranja, como complementar, para a gente poder trabalhar aqui. Hoje, então, como eu disse, eu vou trabalhar com os lápis aquareláveis, não vou falar sobre materiais agora. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui um desenho, vou trazer aqui uma marcação daquilo que eu vou pintar. Estou trazendo aqui os eixos de construção. Aqui ele tem essa borda aqui no meio do objeto, que eu vou trazer assim o alaranjado, tá? E aqui vou trazer umas formas assim
de pincéis, que eu nem vou trabalhar muito. Aqui eu vou trazer uma pequena sombra, um espaço de apoio, tá? Para que esse desenho possa se situar. Então, é isso aí. E eu vou trazer, então, os lápis de cor aqui. Bom, como eu já disse, nós vamos trabalhar o alaranjado e o azul. Então, deixa eu escolher aqui os azuis que eu tenho. Porque o lápis de cor, ele já tem, assim, uma limitação. Não é uma coisa que você pode ter aquela mistura tão nítida como dá com a tinta, né? Mas é possível você misturar e trazer cores muito bonitas com ele também. Olha, eu vou usar esses azuis aqui e vou usar os alaranjados. Sendo que o alaranjado, ele é formado pelos amarelos e pelos vermelhos, que eu vou trazer aqui também. Tudo que eu tiver aqui de amarelo eu vou pôr, tá bom? Olha, isso daqui são os meus alaranjados. Vou pôr desse lado aqui. E aqui são os meus azuis, vou pôr desse lado aqui. O meu objeto, ele é formado por azul e laranja. Vou começar por ele, tá? Então, vou pegar aqui, vamos lá. Vou começar com azul mais escuro. Esse lado aqui é o lado de sombra. Obrigada. Ele, obviamente, é um desenho bem tosco, assim, é só mesmo pra gente entender a colocação dessas cores, tá? Vou usar um outro azul intermediário aqui na meia tinta. Depois a gente vai voltando, tá? E aqui também. E aqui no meio um azul bem claro, que é a luz daquilo que a gente está trabalhando. Depois eu volto com todos esses azuis aqui novamente. Agora aqui vou usar o laranja, nessa parte mais escura. O laranja mais claro eu vou pôr mais fraco aqui e mais fraco aqui. E vou trazer, como não tenho os laranjas em várias tonalidades, então eu trabalho com os amarelos. Eu trago o amarelo para clarear o laranja aqui. E aqui também. Aqui agora eu vou reforçar, tá? Um desenho assim meio esfacetado, que eu gosto bastante, porque ele marca bem essa... quando você está dando uma explicação, ele marca bem essa questão de sombra, luz, meia tinta, tudo aquilo que o desenho traz, né? Desenho convencional, que você pode também trabalhar com isso nas suas abstrações, que é maravilhoso. Que não é o caso aqui hoje. Como a gente está trabalhando com explicação de cores, eu achei melhor a gente fazer uma coisa assim mais real. Aqui tem uma parte de luz. Ali. Trazer então aqueles objetos que ficam dentro desse copinho aqui. Aqui um tom mais de um laranja mais escuro. Azul. É pena que no lápis de cor aqui, no aquarelável aqui, não tenho nenhum turquesa. Acho tão bonito turquesa, gente. Este amarelo mais claro. E aqui um azul mais escuro.
aqui a sombra eu vou trazer, como aqui eu já tenho um azul, então eu vou trazer aqui uma sombra em laranja, tá? Esses elementos de espaços de sombra é bom porque ele compõe a estética de um desenho, sabe? Parece que é bobagem, mas eu acho muito importante. Se aqui tá a luz, então eu vou dar um laranja mais claro para poder... Porque aqui também é laranja, certo? É o laranja no espaço todo aqui. Sendo que onde a luz incide sobre o copo, ela provoca uma sombra mais escura, obviamente, certo? Aqui, o que está fazendo falta aqui é o limite da mesa, de uma mesa fictícia aqui. Isso aqui tudo são conceitos de desenho, tá? Que não vem ao caso hoje. Então, se eu tenho esse elemento aqui atrás, então eu vou trazer uma sombra aqui para ele também. Ai, que delícia! Adoro trabalhar com lápis. Bom, então aqui eu vou trazer um azul claro. Olha, eu só estou trabalhando com amarelo e azul, tá, gente? Com, aliás, laranja e azul. E aqui nesse espaço de trás, eu vou misturar os dois. Vou misturar o amarelo e o azul, para dar um neutro aqui. Então, eu venho com o amarelo, aliás, com o laranja. Eu tô falando amarelo, não é amarelo, aqui é tudo laranja, tá? E trago em cima dele um pouco do azul, para poder neutralizar essa cor aqui. Que a hora que a gente colocar a água, é que vocês vão perceber a cor que vai dar aqui. Que é a mistura do laranja com o azul. Isso. O laranja também eu vou trazer aqui nessa parte escura da sombra. Um pouquinho de nada aqui. E vou trazer o azul um pouquinho aqui na massa de sombra projetada do objeto aqui, tá? Olha, eu tô vindo com um tom mais escuro agora, só para marcar esses espaços. Que como tá filmando, às vezes fica muito fraco e vocês não têm uma visualização legal aqui. Opa. Aí pode ver que aquelas linhas de construção que eu dei no começo sumiram todas. Isso porque eu quis que sumisse, porque se eu quiser eu posso deixar também, elas que fiquem. Qual o problema? Olha, então isso aqui é a representação de um desenho, do desenho natural, entendeu? Aqui está o meu copo, com a sua lista laranja e com seus objetos dentro e com alguns elementos que compõem a estética do espaço de fora, que eu poderia muito bem também ter deixado sem nada, certo? Mas eu trabalhei assim. Agora, então, nós vamos trabalhar com a água e ver o que acontece, né? Pode sair uma maravilha, pode sair uma porcaria, vamos ver. Então, vamos lá. Olha, que incrível que é o lápis de cor aquarelável, gente. Isso daqui é a mesma coisa de quando você põe no forno uma peça de cerâmica, você nunca sabe o que vai acontecer.
Ó, lavando o pincel, porque agora eu vou vir aqui no laranja. Olha lá. Continuando aqui no azul, olha, pode ver que ele já trouxe um azul mais puro. Aqui também. E aqui já ele mais suave, é onde tem um ponto de luz maior aí no meu objeto de referência. A sua sombra projetada. Uma coisa interessante para quando a gente faz o tipo de trabalho assim com lápis é que quando você dá a rachura, por exemplo, aqui eu dei nesse lado, desse jeito, com o lápis, então eu trago o pincel do lado contrário, certo? Que ele dá uma plasticidade da tinta e fica mais bonito. Olha, eu tô trazendo do lado contrário da marcação que eu tinha dado com o lápis. E o pincel, somente água. Aqui a sombra daquele objeto ali atrás. E continuando o mais claro aqui. Eu acho incrível o lápis aquarelável. É que aqui a gente está fazendo meio depressa, meio que sem muito critério. Mas olha, proporciona coisas maravilhosas, viu, gente? Principalmente para trabalhar numa abstração, assim, eu gosto demais. Primeiro eu trabalho os laranjas para não interferir na outra cor. E agora os azuis. Aí, aqui é que vai dar aquele neutro que eu comentei com vocês, que é a mistura do azul com o laranja, que não deu nenhuma das cores daqui, né? E é isso, gente. Olha, laranja e azul, unicamente, certo? Bom, então nós já fizemos as três cores primárias e agora eu vou fazer uma miscelânea aqui de tudo. Eu separei um esboçozinho que eu fiz, olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso daqui é um esboço muito levemente que eu fiz para aquarela, nem é bem nítido nada por causa da aquarela, tá? É da janela do meu ateliê, que a Botucatu tem uma geografia muito linda e eu tenho toda essa visão aqui. E essa igrejinha aí, ela tem uma história muito especial para mim, que na adolescência eu levava a minha avó na missa nessa igrejinha aí. Então, vamos lá, gente, olha, o principal foco aqui é a igrejinha que vai dar o caráter do lugar, tá? As casas, tudo que tem aqui embaixo, eu vou dar uma inventada aí, porque eu não tô vendo, né? Eu não tô na janela lá para ver o que tá exatamente o lugar, certo? Mas o importante, o foco aqui é a gente mostrar
a colocação das cores. E agora aqui eu vou usar todas aquelas explicações que a gente já fez exercício por exercício ali. Começando pelo céu, eu vou usar um pincel chato, tá? Deixa eu ver qual azul eu vou por este daqui. Mas como o céu de Botucatu é maravilhoso, eu vou trazer um pouquinho desse violáceo aqui também. Então, eu vou pôr isto aqui. Pronto, tá aqui o meu céu. Tá? E eu vejo essa paisagem todo dia. Quando eu tô estressada, eu vou pra janela e fico olhando esse lugar. Então, eu sei meio que decoro isso aqui, sabia, gente? Então, não vou ter muita dificuldade em lembrar, e também é só um exercício aqui pra gente observar. Isso não vai interferir se fica bom, se fica ou se não fica, tá? Eu vou trazer aqui agora um outro pincel, que vai ser este daqui, onde eu vou trazer uns verdes aqui, escurecendo a parte de baixo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver por onde que eu vou começar aqui. Aqui é a lateralzinha da igreja. Este verde, vocês viram que eu misturei um pouco do vermelho nele, tá? Aí. Eu sei que ela tem esse matagal ali atrás. A igrejinha em si, ela é meio amarelada. Como a maioria das igrejinhas meio barroquinhas assim, ela tem essa peculiaridade de cor. Eu vou trazer, olha, amarelo e azul, e aliás, amarelo e roxo, para trazer um tom de sombra aqui, ó, que é um tom neutro que eu vou precisar pôr. A aquarela é assim, a gente vai colocando a mancha e vai vendo o que é que ela te resulta ali, tá? Então, eu tô pondo aqui alguns espaços em amarelo. Sabe que quando eu trabalho com amarelo, eu gosto de levar ele para todos os lugares do papel, porque eu acho que o amarelo, por ser uma cor muito de luz, ele traz assim uma coisa meio espiritual, eu acho. Gosto do amarelo. Aqui é aquele telhadinho. Eu vou trabalhar aqui os telhados. Um pouco amarelo demais, vou pôr um pouquinho mais deste. Ali as casas têm realmente os telhadinhos bem avermelhados. Olha, quem mora nesse lugar não vai ficar procurando a sua casa não, que você não vai encontrar, tá?
A nossa cidade aqui, ela tem uma quantidade incrível de verdes. Tanto que o apelido de Botucatu é a cidade dos bonsais, por conta disso. E realmente tem muito verde. Olha, todos esses espaços aqui, você pode considerar um verde. Bom, agora vem com os escuros. Eu vou pegar este pincelzinho aqui. Olha, usei vermelho, verde escuro e azul para escurecer. Agora eu venho colocando os detalhes aqui. E eu me lembro que aqui tem até um coqueiro. Vou fazer um coqueiro aqui. Deve ser no quintal da casa de alguém. Aqui tem um jardim. Eu acho que é isso. Olha,
É esse aqui o corte que eu tenho da janela do meu ateliê. Olha, aqui então é a janela é o corte da janela lá do meu ateliê. Obviamente tem muita coisa aqui que eu eliminei e muita coisa que eu acrescentei. Então aqui nesses azuis ele tem um pouquinho do alaranjado para tirar um pouco a intensidade do azul, e trouxe também a cor do lado dele na cromatização das cores, que é um pouquinho do violáceo e do aquele vermelho meio crison, assim, porque o céu de Botucatu ele tem muito dessa cor aqui, tá? Aqui eu trouxe os amarelos, eu queimei os amarelos com o roxo. Aqui no telhado eu trouxe o vermelho, queimei o amarelo com o verde, que é complementar. E em todos esses verdes, que é bem peculiar desse corte aí, dessa fachada, eu dou os escuros e os claros através de uma quantidade maior ou menor do vermelho. Então é isso aqui, viu? A miscelânea que a gente fez aqui, com aquela explicação das 3 gamas de cores, das cores principais. Aí, vou fazer aquela margem que eu comentei com vocês, que eu gosto de deixar, depois eu apago, tá? Se bem que esse aqui é um lápis de desenho para aquarela. Então, quando eu encostar a água nele aqui, ele vai sumir. Então, talvez nem precise apagar. Deixa eu limpar a minha área aqui. Cada vez que eu começo um trabalho, eu gosto de começar com a paleta limpa. Prontinho, olha ali. Uma paisagem bem bucólica, tá? E é isso aí, gente. Olha, aqui eu usei, então, aqui tem praticamente quase tudo aquilo que a gente aprendeu. Aqui nesses amarelos, vocês viram lá que eu usei um pouquinho do roxo para quebrar a intensidade do amarelo. Aqui nesses verdes, eu usei os vermelhos também para tirar a intensidade dos verdes. Aqui nesses vermelhos, também os verdes. Até esse laranja aqui do telhadinho foi usado um pouquinho da complementar dele, que é o azul. E é isso. Ah, outra coisa também importante, eu não sei se se vai ser gravado ou não, eu usei o secador de cabelo entre uma mancha e outra, porque, por exemplo, para eu dar uma mancha seca como essa, eu preciso ter o fundo seco. E como a aquarela é à base de água, às vezes eu preciso do fundo molhado, como aqui, por exemplo. Mas às vezes, quando eu quero o fundo seco, então eu agilizei essa secagem com o secador de cabelo para não ficar esperando o papel secar e tudo mais. Então, o secador de cabelo é um grande aliado para quem faz esse tipo de pintura que requer, às vezes molhado, às vezes seco. Então é isso, pessoal. Olha, eu agradeço a atenção de vocês, espero ter passado alguma coisa de interessante. Esses exercícios são assim simplesinhos e fundamentais para a gente fazer esse treino das cores, e que é o que vai dar para a gente uma bagagem maior, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, o meu contato, e se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário,
eu vou responder com o maior carinho, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser.